Lei de Gilbert, a lei que separa os homens dos meninos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um Viking de óculos, e hoje a gente vai ter aquele colóquio especial sobre desenvolvimento pessoal masculino e falar de duas coisas importantes que andam juntas, né? Afinal de contas, tudo que for dito vai ter um antônimo, e nós vamos falar de virtudes e defeitos. Vamos começar pelo tema e título desse vídeo e falar o que é a lei de Gilbert. Alguns pronunciam Gilbert, né? Não vou entrar em termos de pronúncia, o que conta é o conteúdo e como você vai aplicar isso na sua vida, porque a aplicabilidade, no final das contas, é a parte essencial, primordial e de valor de cada ensinamento filosófico que a gente aprende durante a vida. A lei de Gilbert, também conhecida como lei de responsabilidade, é um princípio que diz que, quando assumimos uma tarefa, é nossa responsabilidade encontrar a melhor forma de alcançá-la. A lei de Gilbert incentiva a proatividade, a busca pela excelência e a responsabilidade. E a responsabilidade, como a gente vai falar hoje, é uma das virtudes cardeais masculinas imperativas e imprescindíveis. Porque o homem que não tem responsabilidade com a vida, com o trabalho, com o que ele trata com outras pessoas, ele vai ser sempre visto como um moleque. E para aplicar a lei de Gilbert, ou Gilbert, é preciso ter disciplina, dedicação e uma atitude proativa. Falando no bom português, meus amigos, é ter palavra de homem. Não arrumar desculpa, não ficar tentando demonstrar fraqueza para fugir de uma responsabilidade que você assumiu. Se tá difícil, pede para sair de forma assertiva ou dá um jeito, né? Porque cabe a você arrumar os meios para lograr, para concretizar, para alcançar aquilo que você aceitou em um momento inicial. É aceitar algo, assumir uma responsabilidade, não cumprir, postergar, criar desculpas, ficar expondo vulnerabilidades e fraquezas como subterfúgio para fugir da tarefa que você assumiu como sua incumbência é algo que vai só te desmoralizar, né? É sangrar dentro de um tanque de tubarões. Então falou que ia fazer, pega e faz. Não conseguiu, pega isso de lição para aprender com uma outra virtude que é muito importante, que é a racionalidade e que está ligada. A racionalidade está ligada ao planejamento, para você assumir uma responsabilidade que você sabe que você vai cumprir, tá? Que é muito comum o homem que não tem uma maturidade emocional, uma experiência de vida, ficar aceitando coisas que ele não vai dar conta de fazer por causa da falta de autoconhecimento. Tudo isso vai minando a sua visão como homem, te fazendo perder o respeito, e num relacionamento pode até levar à infidelidade. Porque, ainda que isso não seja justificável por parte da mulher de maneira alguma, à medida que você vai apresentando esses comportamentos de maneira reiterada, ela vai perdendo por você uma coisa que é essencial da mulher para com o homem, que é a admiração. E temos como virtudes cardeais, tá? A responsabilidade e a racionalidade, que está ligada diretamente com o planejamento, que precede a ação, e a ação leva ao sucesso. Você vê que é um bloco, é uma escala, é um castelo, tijolo por tijolo, vai erguendo o seu edifício. Temos também uma virtude importante, que é a coragem, porque sem coragem o indivíduo fica paralisado, fica estagnado. A coragem é uma virtude que geralmente garante quase todas as outras. E o rol de virtudes é copioso. Se a gente for falar de todas as virtudes desejáveis que um ser humano, independentemente do sexo, deveria cultivar, a gente faria um vídeo aqui de 10 horas. Então estamos tocando em algumas que eu julgo serem de grande relevância, as principais, não apenas as mais importantes, existem outras de grande valor, de excelência também, mas, né, para a gente poder conseguir sintetizar e transmitir uma mensagem para o telespectador de maneira concisa, que poderá ser aplicada, a gente fez a escolha dessas virtudes já ditas e de uma outra virtude que eu acho muito importante, que é a justiça. E a gente pode definir aqui: justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido e se indignar quando alguém não recebe aquilo que é justo. Então a injustiça deve causar indignação não apenas naquele que a sofre, mas naqueles que estão ao redor. E é só assim que a gente consegue fazer progresso social, seja na esfera dos direitos dos homens, seja em qualquer outra esfera. É quando aquele que não foi lesado ficar tão indignado quanto aquele que foi. É só assim que a gente consegue promover mudanças sociais significativas. Então, indignar-se com a injustiça é uma virtude do homem de caráter e de grande valor. E quando a gente fala de virtudes, a gente também fala de defeitos, né? Até porque praticamente toda virtude citada tem um antônimo, perfeito ou aproximado. E não é
a intenção ficar redundante, mas quando a gente analisa a virtude em seu antônimo, a gente pode discorrer de maneira diferente e levar uma reflexão de um outro ângulo, embora estejamos falando de uma coisa que tenha grande similitude. Quais são defeitos intoleráveis nos homens? O primeiro deles é preguiça. A pessoa que está sempre fugindo de serviço, fugindo de afazeres, fazendo o máximo para não fazer, gente que fica deitado o dia todo, né? Um homem mais velho que não está em atividade, que está no ócio, ele causa uma sensação, eu não sei nem se seria uma palavra tão forte, mas não apenas de desconforto, mas uma ojeriza. Quem vê, vê com um olhar de desprezo. O homem inútil e preguiçoso, ele é desprezado, né? E você vê como é que tudo se conecta. O indivíduo que é responsável, proativo, ele raramente vai ser preguiçoso e inútil. E o homem, né? Ainda que isso deveria ser expandido para todas as pessoas, a inutilidade vinda do sexo masculino é intolerável. Aí você vai estar me perguntando assim, né? Ou se perguntando, mas Viking, a gente fala tanto no movimento dos direitos dos homens, da humanização do homem, do combate à misandria, porque os homens não são vistos como seres humanos, mas como seres fazedores de coisa. Se ele deixa de fazer, se ele deixa de ter dinheiro, ele perde o respeito e se torna um Zé Ninguém. Perde os filhos, perde família, a falta de dinheiro leva ao divórcio, né? Como que a gente vai diferenciar isso do que a gente está falando aqui para não perpetuar esse utilitarismo masculino? Você deve ser responsável e ser útil na medida do possível, sem um autossacrifício exagerado, ou sem autossacrifício nenhum, se isso não vai entrar em confronto com seus valores cristãos, por exemplo. Eu pessoalmente sou muito fã da filosofia do objetivismo, e eu acho que você pode ser bondoso, benevolente e útil, sem ser altruísta e praticar o autossacrifício, porque todo mundo tem o mesmo tempo, e cabe a cada pessoa correr atrás do seu, né? Então é ser responsável pelas coisas que você trata, as incumbências que você assumiu por livre e espontânea vontade, de bom grado. Você disse que ia fazer e se não fizer vai ser visto como um inútil, um zero à esquerda, um moleque. É diferente dessa ideia da sociedade que o homem tem que ficar se responsabilizando pelo fracasso dos outros, pela falta de disciplina dos outros, especialmente quando a gente fala da dinâmica de relações interpessoais entre homem e mulher, né? Colocar o fracasso da mulher, o ócio, a inatividade na culpa do marido, que é uma tendência social muito antiga que ainda se perpetua, apesar de todo esse discurso de igualdade. E a inutilidade geralmente vem acompanhada de um outro traço muito negativo para o homem, que é a incapacidade de resolver problemas. Um homem fora do âmbito da diversão, do hedonismo, da vida boêmia, dessa vida decadente, de prazeres excessivos que a gente vê hoje em dia, num contexto mais sério, num contexto familiar, num contexto de trabalho, tá? Num contexto em que haja progresso ou que se almeja o progresso, um indivíduo que não consegue solucionar problemas, ele não vai ser tão benquisto na comunidade, né? Não estou falando nem de ser agradável, estou falando de um contexto que vai gerar frutos, né? Porque o lazer, embora seja parte também essencial da nossa vida, a maioria das pessoas que a gente conhece aos finais de semana, na mesa do bar, bebendo uma cervejinha, são pessoas que não estão com a gente nos momentos que a gente precisa, ou para criar um projeto, ou para alavancar, subir na vida, né? Isso aí é coisa mais para matar o tempo e tirar aquele fardo pesado, especialmente do trabalhador, do pobre, do homem médio, que é esse que carrega a civilização nas costas, trabalha de segunda a sábado, não tem tempo para nada, no final de semana ele quer se entorpecer, né? Ele quer fugir da realidade. É até compreensível, embora não seja produtivo esse tipo de postura, é compreensível porque só quem está escravo do trabalho, ganhando salário mínimo, trabalhando de segunda a sábado, gastando 1 hora e meia, às vezes 2 horas só para ir para o trabalho, e às vezes também tem que voltar, é muito fácil criticar, né? Cada um sabe onde o seu calo dói. Mas tem que ser uma pessoa solucionadora de problemas para você ser benquisto em um círculo que vá trazer para sua vida o progresso. E para agravar é a gota d'água, né, no balde da miséria masculina, não apenas aquele indivíduo que não soluciona problemas, mas aquele que traz problemas para outras pessoas. Todo mundo tem o seu fardo. Aí aquele indivíduo não soluciona o fardo dele e fica trazendo problema para a família, para a mãe, para a esposa ou a esposa para o marido. O que é dito aqui, né, embora seja um vídeo direcionado ao público masculino, vale para todo ser humano. Se você está trazendo problemas para qualquer outra pessoa, você tem que repensar. Porque todo mundo tem o seu próprio fardo. Se você é uma fonte de problemas, você vai perder o respeito e você vai começar a ser evitado. E fazendo isso, você vai fazendo uma outra coisa que é muito ruim em longo prazo, que é o quê? Você vai fechando as portas
da oportunidade, fechando ciclos de amizade, prejudicando a si próprio, e a vida dá voltas. A gente sabe, né? Que a vida, quem é vivido sabe que a sua condição hoje, ainda que seja boa mentalmente, financeiramente, que você esteja em um bom relacionamento, daqui 5 anos ou daqui 1 mês, tudo pode ter mudado. Então, né? Eu aproveito para dar uma sugestão. Não gosto da palavra conselho, não gosto de ser conselheiro, porque se conselho fosse bom a gente não dava, vendia. É uma sugestão, né? No máximo uma recomendação. Pega quem quer, se for útil, né? Agradeço, gosto de poder ajudar quando necessário, mas também até no meu dia a dia não dou conselho para ninguém, a não ser que me peçam. No meu dia a dia não tem essa postura de conselheiro aqui no canal, porque é uma pegada diferente. A pessoa que tá me ouvindo, eu sei que ela valoriza a minha opinião, né? Do contrário, eu acho que a gente tem que guardar também a nossa opinião pra gente, pra não ser um indivíduo intrusivo, né? Demais no nosso dia a dia. E eu tô falando isso por quê? Porque eu já notei, é uma tendência, um traço de personalidade que pode ser mudado facilmente, mas alguns indivíduos têm uma tendência a jogar merda no ventilador quando eles estão de saco cheio de alguma coisa. Quando eles percebem que naquela etapa da vida deles eles não precisam mais de alguma coisa, de um emprego, de uma pessoa, seja lá o que for, ele sai, em vez de sair pela porta da frente do jeito que ele entrou, ele pula pela janela e deixa um rastro de merda pelo caminho. Desculpem a expressão rude, né? Gosto daquela frase que diz que às vezes uma expressão rude demonstra e expressa, né, consegue exprimir melhor uma ideia do que uma frase belamente construída. Muita gente faz isso, né? Então você vai queimando oportunidades. E isso vai dificultando. Aí você vira um causador de problemas, que está fechando as portas para você, que está queimando oportunidades. E ao longo da vida isso pode, né? Ainda que o indivíduo não queira assumir, porque assumir que você está errando é uma coisa muito complicada. O cérebro, né, a neurociência mostra, o indivíduo, o ego é grande, né? Alguns maiores do que outros, mas é uma tendência inerente, é congênito, esse ego muito inflado, o problema está sempre no outro, essa necessidade de sempre achar alguém para culpar, o problema nunca é a gente, né? O indivíduo que consegue perceber as suas próprias falhas, ele já tem ele já mostra um amadurecimento maior. Então, para a gente passar para o próximo tópico, entre pela porta da frente, saia pela porta da frente. Principalmente em questão de emprego, tá? Principalmente em questão que pode te ajudar no futuro. E se a coragem é uma virtude que garante todas as outras, a covardia é intolerável para o homem, né? Quem nunca viu as séries medievais, Guerra dos Tronos, você não podia nem chamar um indivíduo de covarde, embora, né, os ditames sociais e a cultura tenha mudado, ainda é uma coisa que pro homem é intolerável. Pensa aí, eu vou te provar. Pensa a última vez que você ouviu alguém ser chamado de covarde. É sempre um homem, nunca uma mulher. Quando uma mulher é chamada de covarde, isso não tem peso, porque é o homem que sempre carregou o mundo nas costas, né? Então, vamos sempre lembrar, vamos exigir que a mulher compareça na sociedade que elas prezam tanto por igualdade, igual ao homem, e não descer o homem ao nível da mulher, que, em grande parte da história, foi tratado como criança, né? Vamos assumir mais responsabilidade de todos os lados. Então, covarde, né? E eu não tô aqui insinuando pra você ser um homem violento. Brigar na rua, não levar desaforo pra casa. Isso não tem nada a ver com valentia real. É saber defender a sua família de um invasor, é saber defender a honra da sua filha em caso de... se ela for defraudada, né, deflorada por alguém, ou saber defender a sua própria honra quando é realmente um ataque à honra, né, a coragem naquilo que é necessário. E quando eu falo da coragem, é você manter a agressividade sob controle e recorrer à violência em última instância. Até porque a gente sabe que os homens mais valentões na rua muitas vezes têm transtornos de personalidade, foram oprimidos na infância ou oprimidos dentro de casa, e eles acabam usando essa valentia exacerbada na rua como uma maneira de se provar para os outros, como se esse fosse o meio de ganhar o respeito de pessoas decentes. E é o contrário, né? A falta de proatividade anda muito ao lado da inutilidade, e quando eu falo em ser proativo, é fazer aquilo que é necessário sem que as pessoas tenham que ficar pedindo. Você precisa ter o seu radar. Opa, isso aqui tá precisando ser feito? Pega e faz, mostra o resultado depois. Não fica esperando que as pessoas te peçam as coisas, não. Toma atitude. Pega e faz, sem ser intrusivo. Caminho do meio, que fala o budismo, né? Nem de mais e nem de menos, nem 8 e nem 80. Vê, é necessário, você pode ajudar, sem tirar a autonomia do próximo, seja proativo, pega e faz. E um defeito que é excessivo, que ele vai estar do lado oposto da temperança, é o hedonismo exacerbado, né? Aquela pessoa que só quer curtir. Não há nada de errado nisso, principalmente aquele que já atingiu um patamar financeiro, já batalhou, ele vai usar o tempo dele para fazer aquilo que ele gosta, né? Mas tem gente que ainda tá rastejando, caminhando, não tem dinheiro guardado, não tem perspectiva de vida real nenhuma,
E quando a pessoa não está trabalhando, ela quer estar sempre no bar, bebendo, chavecando mulher, jogando videogame ou qualquer coisa relacionada, em vez de usar o tempo para tentar subir de vida, né? E todas essas coisas vão fazendo o homem ser menos respeitado pela sociedade e pela companheira dele, né? Eu acho muito relevante também, embora a gente tenha uma pegada mais de incentivar o homem a ser solteiro em virtude das circunstâncias jurídicas, sociais, da ginocracia atual, muitos que estão aqui estão em um relacionamento e procuram uma mulher de valor, né? E você exibindo vários desses defeitos e carecendo dessas virtudes, geralmente são coisas que vão andar juntas, você vai perder o respeito, você pode ser traído ou abandonado por um homem melhor. A mulher, além de já ter esse instinto hipergâmico, eu não vou nem culpar a mulher, se o homem exibe vários desses defeitos que eu falei aqui, realmente é uma pessoa que não agrega em nada e a gente tem que estar do lado de alguém que acrescenta e não que subtrai. Eu gostaria então de ouvir de você qual a sua opinião. Deixa aqui embaixo quais são os 3 defeitos mais intoleráveis em um homem e quais são as 3 virtudes cardeais na sua opinião. Faça parte também da nossa livraria digital, é uma livraria que está fazendo um grande sucesso, são livros de valores, é menos de 5 centavos por livro, é um investimento que você faz no seu conhecimento, é vitalício, não tem assinatura, tá? E é uma forma de você não apenas construir a trilha do seu desenvolvimento pessoal, mas contribuir também com o canal, né? Porque a monetização do YouTube é pífia e a gente sempre leva grande tempo preparando o vídeo para tentar levar ao telespectador algo que vá ser edificante e vá engrandecer sua vida. Se inscreve, valeu e até a próxima.